palavra que eu quero, concluir a série, Existe Mais, hoje de manhã, ela tem um tema bem interessante, vamos lá, existe mais de uns para os outros. Você pode repetir? Existe mais de uns para os outros. Ou seja, existe mais dentro de mim algo que eu posso repartir com você, e existe mais algo dentro de você que você pode repartir comigo, O primeiro tema foi: existe mais de Deus para nós. O segundo tema foi semana passada: existe mais de nós para Deus. E hoje, existe mais de uns para os outros. Vamos ler Colossenses, capítulo de número 3. Vou ler alguns textos da Bíblia, um pouco mais extensos hoje de manhã, mas gostaria muito de pautar essa palavra para não parecer humanismo, para não parecer que nós somos uma igreja onde o valor dos relacionamentos está acima do relacionamento com Deus. Não, nós dizemos que o nosso relacionamento com Deus está baseado no nosso relacionamento com as pessoas. Por isso que queremos dar uma boa base bíblica para vocês. Eu gostaria que você lesse só o primeiro versículo quando eu contar 3 bem alto. 1, 2, 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Paulo está dizendo assim: já que aconteceu isso na vida de vocês, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, então busquem as coisas que são do alto, onde Cristo está à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: a imoralidade, diga imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Queridos, talvez uma das maiores iscas de Satanás para a nossa geração se chama imoralidade sexual. Talvez nos últimos, não apenas nos últimos anos, mas talvez nos últimos séculos, quem sabe. Eu acho que nunca a imoralidade foi proposta com tanta intensidade pelo inferno para enfraquecer a igreja. Eu acho que nunca esta isca foi tão colocada diante das pessoas como nos dias em que nós vivemos. Para você não ser, eu falo que alguns anos atrás, as pessoas precisavam correr atrás de imoralidade, mas agora a imoralidade corre atrás das pessoas que não estão atrás de imoralidade. Por exemplo, quantas vezes eu vou entrar em alguma no Google, alguma pesquisa que eu quero fazer na internet, e Deus sabe que eu não estou atrás de imoralidade, eu estou atrás de conhecimento que me ajude a servir melhor a Deus, a minha família e a igreja. Mas de repente aparecem umas coisas diabólicas no cantinho do seu. Quantos já passaram por isso? Nem levanta a mão. Mas é uma desgraça. Eu não estou atrás disso, mas esta coisa corre atrás de você. E aí eu fico lá tentando tirar um negócio, às vezes, aí aperta no lugar errado, aparece mais desgraça na sua frente ainda, porque a imoralidade corre atrás das pessoas. Então, Paulo diz assim: olha, já que vocês ressuscitaram com Cristo, então façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, a imoralidade, a impureza, e todas estas coisas. E é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus
sobre os que vivem na desobediência, os quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas estas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência e a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que já se despiram do velho homem com suas práticas. Tudo isso que Paulo está falando é para a gente viver aqui na terra. Isso não tem a ver com a vida no céu. Isso tem a ver com a minha e com a sua vida aqui na terra. E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, diga nova vida. Já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, diga povo escolhido de Deus, diga bem bonito, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Suportem-se uns aos outros, diga suportar os outros, e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, diga viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Paulo está dizendo, leiam a Bíblia todo ano, pelo menos uma vez, façam a leitura diária, 3 capítulos, é isso que está dizendo, estou brincando, é isso que está dizendo ali, né? Você está com a leitura da Bíblia em dia? Você está nos acompanhando, né, lendo a Bíblia todo dia, 3 capítulos, para a gente terminar até o final do ano? É isso que ele diz, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, visto que vocês foram, ensine e aconselhe-se uns aos outros, isso é discipulado, com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra, sejam em ações, façam em nome de quem? Em nome de quem? Do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus e Pai. Mulheres, agora para as mulheres. Mulheres, homens, digam assim, mulheres. Não, homem, fala que voz de homem, bem bonito, diga, mulheres, sujeitem a seus maridos. Não, mas fala como homem, irmão, não fala com essa vozinha assim. Você está com medo de falar isso? Diga assim, mulheres, sujeitem a seus maridos, como convém no Senhor. Esse é o detalhe, é sujeitar-se no Senhor. Agora, mulheres, caprichem, diga maridos, amem as suas mulheres. Capricha agora, minha irmã, diga não nos tratem com amargura. Glória a Deus. Agora, os pais, bem alto, diga assim, filhos, obedeçam a nós pais, pois isso agrada ao Senhor. Agora os filhos, caprichem, só quem é filho diga, pais, não irritem a gente, para a gente não ficar desanimado. E agora só os escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem é para fazer de que jeito? De todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É Cristo o Senhor a quem vocês estão servindo. Abra o sorriso e diga, é a Cristo.
Não, bem bonito, mas não com essa cara feia. Diga assim: é a Cristo que nós estamos servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça, não haverá exceção para ninguém. Queridos, então, é isso que nós queremos hoje de manhã falar, sobre o que nós podemos repartir uns com os outros. Eu gosto demais disso aqui para o casamento. Eu gosto demais disso aqui para relacionamento de pais e filhos. Eu gosto demais disso aqui para célula. Eu gosto demais disso aqui para a igreja. Eu gosto demais disso aqui para meus vizinhos. Eu gosto demais disso aqui para a empresa onde trabalhamos. Eu gosto demais. Isso aqui é uma lei. Isso aqui é um princípio. Funciona em qualquer época. Funciona em qualquer cultura. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam, pois esta é a lei dos profetas. gente, isso aqui é demais. Isso aqui é demais. Jesus disse: aqui tem um segredo para relacionamentos entre os seres humanos. Se você quer ser bem-sucedido, no seu casamento, se você quer ser bem-sucedido no seu trabalho, na sua célula, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, aplique este princípio. Normalmente, a tendência do ser humano é só fazer uma coisa, inverte a ordem, só isso. Jesus disse assim: tudo que você quer que os outros façam, algumas versões dizem assim: faça primeiramente você a eles. O que a gente faz? No casamento, quando tem aquelas confusõezinhas, a gente pensa assim: se ela me pedir perdão, aí eu peço. Se ela se humilhar, depois eu me humilho. Se ele ajudar, depois eu ajudo. Se o irmão me perdoar, depois eu perdoo. Se ele me tratar bem, depois eu trato bem a ele. Se ele me der um sorriso, depois eu dou um sorriso para ele. Jesus diz que a ordem é muito interessante. Quando há discussão em casa, Jesus diz assim: olha, você deve imediatamente ser o primeiro, a primeira a pedir perdão. Diga: primeiro a pedir perdão. Primeiro a pedir perdão. Faça aos outros o que você gostaria que fizesse a você. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Se você tratar bem os outros tratarão bem a você. Se você maltratar os outros vão maltratar a você. Se você xingar pessoas no trânsito, elas vão xingar você. Mas se você for gentil no trânsito, as pessoas vão ser gentis com você. É impressionante. Se você fizer cara feia para os outros vão fazer cara feia para você. Mas se você sorrir para os outros vão sorrir para você. Faça esse teste agora. Olhe com essa cara que você está olhando, não mude a sua cara. Essa cara que você está olhando para mim, exatamente do jeitinho que você está me olhando. Você sabe como é que... Não mude agora, por favor. Olhe, não vale você tem que fazer do jeito que você está. Olhe para a pessoa que está perto de você, assim, do jeito que você está. Dá uma olhadinha para ela. Claro que vocês já estão todos sorrindo, não é verdade? Queridos, isso é impressionante. Quando você trata as pessoas com um sorriso, elas devolvem um sorriso para você. Mas quando você trata as pessoas com cara feia, elas devolvem cara feia para você. Jesus está dizendo que é assim. Se você quer ter um bom casamento, aplique este princípio da Bíblia na sua vida. Aplique isso na sua vida. Se você quer ser um bom líder de célula, aplique isso na sua vida. Primeiro você faça para os outros. Eu estou tão grato a Deus, irmãos. Eu estou tão grato a Deus. Eu ganhei tanto presente de aniversário. Eu sei que é muito mais do que eu mereço. Mas se tem uma coisa que eu aprendi nesse princípio, é fazer às pessoas aquilo que eu gostaria que elas fizessem por mim. Eu recebi tanta atenção nesses dias do meu aniversário.
E às vezes eu fico olhando aqui na frente, presta atenção no que eu vou te falar. Todo domingo nós repetimos a cena do aniversário aqui na frente, todo domingo. E todo domingo eu fico olhando esta cena. As pessoas recebem aqui na frente o que plantam durante o ano de relacionamento. Eu vejo pessoas que domingo após domingo, elas nem conhecem às vezes quem está de aniversário, mas elas levantam do banco e vêm aqui dar um abraço. E no dia do aniversário dela faz fila para a gente abraçá-la. Agora, quando você não toma essa atitude, essas pessoas são indiferentes e eu não vou sair daqui para abraçar. Muitas vezes no dia do seu aniversário você fica sozinho, porque você não plantou isso na sua vida. Isso é um princípio, Eu fiquei admirando, algumas pessoas já tinham terminado o tempo, mas estavam aqui. Não é porque sou eu, irmão, mas é porque tenho procurado aplicar este princípio. Aplique esse princípio na sua casa, na sua família. Aplique isso para você. Aplique lá na sua célula. Sirva as pessoas lá. Trate elas bem. Mesmo quando a minha irmã veio para o aniversário, fez uma surpresa para mim. Ela está aqui na frente com a Olivia, Vera. Eu estava comentando com ela uma coisa que Deus tem me ajudado, né? E eu espero, porque Jesus disse que é assim que é para fazer. Tem gente que não gosta de você, como tem gente que não gosta de mim. Isso faz parte da vida. Mas eu comentei com a Vera assim: olha, até os meus inimigos são bons. Porque eu tenho um amigo meu que está passando uma tribulação muito grande com um inimigo. Então o inimigo se levantou contra um pastor amigo meu. Mas o inimigo dele é muito ruim, irmãos. Pensa no inimigo ruim que está fazendo coisas muito ruins. Mas até os meus inimigos são bonzinhos. Porque se você tratar bem os seus inimigos, o que eles vão fazer? Eles vão tratar bem você também. É interessante, até os inimigos são bons. Mas se você é uma pessoa ruim, até os seus amigos são ruins para você. Jesus disse: olha, o que você quer? Faça. Isso no casamento é tão sério, irmãos. Às vezes o meu casamento é igual ao de vocês. Às vezes eu me aborreço com a Sinoral, me aborreço com a minha família, alguma coisa, ou me aborreço com a vida. Aí eu chego em casa. Se eu chego em casa de cara feia, o ambiente pode estar bom, mas em 10 minutos todo mundo fica de cara feia. Até o cachorrinho sabe fazer cara feia. Mas se você vence isso, eu tenho falado, se alguém que não merece cara feia é a minha esposa, irmãos. Se tem alguém que não merece cara feia, são as minhas filhas. Os genros merecem cara feia, mas os meus netos não merecem cara feia. Você entendeu? Né? As minhas ovelhas não merecem cara feia. Né? Então, esse é um princípio. Olha para esse princípio. Né? Eu tenho isso decorado na minha vida. Mateus 7,12. Né? Tudo que eu quero que os outros me façam, faça você primeiro a eles. Diga: eu primeiro. Esse é o negócio, eu primeiro. Isso vai abençoar demais a sua vida. O que existe mais em mim que eu posso repartir com vocês? Diga bem bonito: mais amor. Bem bonito: mais amor. Eu gosto dessa palavra. O reino de Deus é uma bênção. Como eu posso expressar esse amor? Quero falar hoje, apenas de uma expressão. Gostaria de falar mais, mas eu vou falar essa. Diga assim: não julgar. Não julgar. Como isso é uma coisa impressionante. Jesus falou assim: não julguem para vocês não serem julgados. Diga para você mesmo: não é para julgar. Não, diga bem bravo para você: não é para julgar. Gente, isso aqui é uma regra. Não julguem. Por que não é para julgar? Para a gente não ser julgado. E eu vou te falar uma coisa: coisa boa é julgar os outros, mas coisa terrível é ser julgado pelos outros. O ser humano é um juiz terrível, terrível. Eu não gostaria de ser julgado por nenhum de vocês quanto à minha vida eterna.
E eu acho que você não iria querer ser julgado por mim. O ser humano, o julgamento do ser humano é terrível. Pois da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados. E a mesma medida que usarem também será usada para medir vocês. Fala o verso 3 para mim, por favor, já. Isso é Jesus falando. Ele está dizendo assim: por que você se preocupa mais com a vida dos outros do que com a sua própria vida? Por que você vê mais os defeitos dos outros e não se preocupa com os seus próprios defeitos? Gente, quando nós aplicamos, o hábito de julgar, é impressionante como a gente vê defeito nos outros e virtude na gente. Quem é assim que nem eu, naturalmente? Eu sou assim. Eu tenho tanta facilidade de ver defeito nos outros, como eu vejo defeito na minha esposa, nas minhas filhas. Mas quando eu olho para mim, eu quase nem acho defeito. Eu tenho que procurar muito. Mas nos outros eu tenho uma lista de defeitos. É isso que Jesus está dizendo. Por que vocês fazem isso? Gente, eu ouço, por exemplo, eu ouço uma história na televisão, eu já emito o meu juízo. Isso aqui aconteceu por isso, por causa daquilo, por causa daquele outro. Eu já tenho o meu parecer, nem conheço a pessoa, já tenho o meu parecer. Eu condeno e absolvo, dependendo da minha simpatia ou da antipatia com a pessoa. Nesses dias de política, eu olho na televisão e falei: esse cara é bom. Daí um dia vai preso. Você está entendendo? É assim que nós julgamos. Jesus disse: não julguem, não julguem para vocês, porque assim como você julgar, você vai ser julgado. Gente, é impressionante isso. Impressionante. Eu posso citar vários casos, mas não vou mencionar nome. Eu já olhei para pessoas, mas eu errei tanto no julgamento, irmão. Mas eu errei tanto. Quando você olha para uma pessoa, você emite um juízo. E quantas vezes, uma vez, eu vou te contar essa. Uma vez, eu conheci um pastor, ele estava chegando na cidade. Eu olhei e falei: meu Deus, cara legal esse, gente boa. E aí um domingo fui almoçar com a minha família, num restaurantinho aqui, bem perto. Eu cheguei lá e estava o pastor com a família dele. E aí eu apresentei a minha família, ele apresentou a família dele, e foi um negócio bem gostoso, e conversamos. E quando nós saímos, eu falei para a senhora: amorzinho, você viu que legal o meu amigo e a família dele? A senhora falou: não gostei dele. Eu falei: amor, mas você sempre com essas coisas que você inventa aí. Ela disse: amor, esse homem tem alguma coisa errada. Eu falei: você está julgando? Ela falou: não, é discernimento. Ela disse: eu percebi na conversa desse homem, eu percebi na conversa que tem alguma coisa errada com esse homem. Querido, eu não estou falando de você não discernir as coisas, eu estou te falando de você inventar coisas segundo a sua cabeça. Ela disse: esse homem tem alguma coisa errada. Eu falei: olha, no meu julgamento está tudo 10 com ele. Ela disse: mas no meu discernimento está 2,5 para ele. 6 meses depois, ele tinha assumido a igreja, fazia 6 meses. Ele foi expulso da igreja por homossexualismo. E ela estava certa. Quando nós pensamos em não julgar, não é que você é uma pessoa tapada. Mas a forma como nós fazemos isso, é que Jesus está dizendo. Sabe por quê? Nós julgamos pela aparência, e Deus julga por aquilo que está no coração. A Senorá é muito, tem essas coisas de discernir. Eu não estou falando de discernimento, eu estou falando de julgamento. Quando você olha para uma pessoa e você
sem saber, você emite juízo. Por exemplo, aquela coisa, só para te perguntar, você já teve alguém que você olhou, conheceu a primeira vez, você não gostou da pessoa, não foi com a cara dela, passou algum tempo, você ficou amigo dessa pessoa, você começa a conversar, e aí você bem sincero fala assim: olha, quando eu conheci eu não fui com a sua cara. O que normalmente a pessoa responde: eu também não fui com a sua. Porque Jesus, aqui tem um princípio: da mesma forma que você julgar os outros, eles vão julgar você, da mesma forma. Então é por isso que Jesus está dizendo, né, não faça isso. Ou tenha consciência que a medida que você usar para os outros, eles vão usar para você. Se você usar uma medida de amor para os outros, eles vão usar uma medida de amor para você. Se você usar uma medida de justiça, justiceiro, quando você errar, as pessoas também serão justiceiras sobre você. Tem uma outra história de um pastor. Ele era muito justiceiro. Então, quando alguém errava na igreja, mas ele corrigia com muita dureza. Quando os jovens se envolviam, né, em erros sexuais na igreja, ele tratava com muita dureza. Porém, um dia, ele estava fazendo um aconselhamento. E era um casal de jovens que iriam se casar. E nessa conversa, a mocinha falou assim para esse homem: como eu posso explicar para o meu futuro esposo que eu não sou mais virgem? Perguntou para o pastor. Como eu posso explicar? Esse homem ficou tão desesperado, porque ainda adolescente, bem jovenzinha, ele tinha tido um relacionamento com essa adolescente, escondeu por todos os anos, mas agora a coisa vem à tona. Queridos, da mesma forma que você julga os outros, se você julga com dureza, você será julgado com dureza. Se você julga com misericórdia, você será julgado com misericórdia. É isso que Jesus diz. Portanto, se tiver que julgar alguém, julgue com misericórdia. Julgue o outro com misericórdia. A você mesmo, julgue com justiça, porque você sabe os fatos. Mas ao outro, julgue com misericórdia. É isso que Jesus está ensinando aqui. Essa para mim é uma das provas mais lindas de amor que a gente pode ter no reino de Deus. Primeiro, não é para julgar, mas se julgar, o faça com misericórdia, para que haja sobre você misericórdia no dia do juízo. Diga misericórdia. Como você pode dizer a seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócritas, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Veja como é tão fácil errar no julgamento. Eliabe é irmão de Davi, e Eliabe era do exército de Israel, e o irmão mais velho de Davi, e ouviu Davi falando com os soldados, e ficou muito irritado com ele, e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Olha só o julgamento de Eliabe sobre Davi: sei que você é presunçoso, e como seu coração é, me ajuda aí, irmão, como seu coração é mau. Esse foi o julgamento de Eliabe. Qual foi o julgamento de Deus sobre o coração de Davi? Davi é o homem segundo o meu coração, diz o Senhor. Olha a diferença.
E assim que acontece quando nós julgamos pela ótica humana e não temos a visão de Deus. Deus disse: Davi, o seu coração é semelhante ao meu coração. Enquanto que Eliabe diz: Davi, seu coração é presunçoso. Olha quanta diferença. Como nós podemos demonstrar o que podemos dar mais, repartir mais com os nossos irmãos? Diga assim: perdão. Perdão. Eu gosto muito de pensar sobre isso. Se tem uma coisa que vai nos ajudar, é não julgar. Vai melhorar muito os nossos relacionamentos. A segunda coisa é perdoar. Eu vou pedir para você ler o verso de número 22 e 23. Eu vou ler o 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7, vocês? Quantas vezes devemos perdoar? Ele diz: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7? E ele diz: não, até 70 vezes 7. Eu não vou explicar muito isso, mas você entende que perdão é uma prática que deve ser exercida em abundância no meio da igreja. Diga: perdoar muito. Por que a gente deve perdoar muito, irmãos? Por quê? Porque as pessoas vão errar muito contra a gente, e você vai errar muito contra as pessoas. Quantas vezes, marido, você já errou contra a sua esposa? 7 ou 70 vezes 7? Eu já errei, eu acho que até já passou de 70 vezes 7. Eu erro muito contra a minha esposa. Então, a família é um lugar onde pedir perdão deve ser uma prática quase que diária. Me perdoe. Agora veja, a gente está tão distante às vezes das práticas do reino de Deus. Eu te pergunto, qual foi a última vez que esta palavra me perdoe saiu da sua boca? A última vez que você usou a expressão me perdoe, pensa aí, busca na sua mente. Quando você pediu perdão para alguém, a última vez. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes. Jesus disse: não, você deve perdoar muitas e muitas e muitas vezes. Perdão deve ser uma palavra da linguagem diária de vocês. Diga: linguagem diária. Isso é o reino de Deus. Me perdoe, me perdoe. Vamos treinar para a gente aprender? Vamos lá? Bem bonitinho, não, fala bonitinho. Só os maridos agora para falar para a esposa quando chegar em casa, vamos lá? Só as mulheres agora. Só os filhos. E os filhos estão fraquinhos. Os pais. Querido, quantas vezes eu tive que pedir perdão para as minhas filhas? A pior coisa do mundo é você ter que pedir perdão para o seu genro. Coisa triste, mas tem que pedir também. Zaqueu, me perdoe. Eu fiquei tão bravo com Zaqueu domingo à noite. Alguém me viu, estava saindo aqui. Eu tinha que viajar segunda-feira, mas eu tinha imaginado, não sei. Eu ia viajar 9 horas da manhã. Aí dava para eu acordar às 7, tomar um café rápido com minha esposa, ir para o aeroporto, chegar às 8 horas para pegar o voo às 9. Quando eu estou saindo ali, o Zaqueu falou assim, quando ele tem notícia ruim para me dar, ele fala assim: Dilonzinho? Eu falei: já sei. Ele falou: Dilonzinho, seu voo é às 7, você tem que estar às 6 no aeroporto. Eu quis esganar o Zaqueu. Eu tive uma vontade de ser Saddam Hussein. Saddam Hussein é o presidente do Iraque, né? Ele tinha 3 genros, matou 2. Gente, eu fiquei tão bravo com o Zaqueu. Ele sabe, mas eu fiquei muito bravo. No final do culto, quando eu estava saindo, eu falei: Zaqueu, amanhã eu tenho que acordar às 5 horas da manhã. Mas eu falei. Ele ficou me olhando com aqueles olhos verdes dele e foi embora. Outro dia acordei cedo, Zé Luiz me levou no aeroporto.
Terça-feira eu estava voltando para Curitiba, estava no aeroporto de Brasília. Aí o pessoal lá do Mato Grosso me deu 20 quilos de peixe. Eu sou o melhor pescador, meu filho, melhor. 20 quilos de peixe numa caixa de isopor. Eu falei, meu Deus, chegar em Curitiba às 11h30 da noite, uma caixa de 20 quilos de peixe, não queria ser pesado para minha família. Eu lembrei de quem? Do Zaqueu. Aí eu liguei para o Zaqueu, estava no Tadel, falei, Zaqueu, mandei uma mensagem, quando você puder me liga. Zaqueu me liga, aquele sorriso dele, falou, Dilãozinho, você está precisando de alguma coisa? Eu falei, vou ter que perdoar essa bênção ainda, porque olha como me trata. Se ele me tratasse com dureza é mais fácil, não é verdade? Mas quando a pessoa te trata com tanto amor, Zaqueu, me perdoe. Essa expressão, irmão, ela tem que ser vivida por nós diariamente. Nós vamos cometer erros na nossa casa, na nosso trabalho, na igreja. Me perdoe. Então vamos todo mundo treinar essa palavra de novo. Me perdoe, me perdoe, me perdoe. É isso que nós precisamos, né? Jesus estava ensinando esse princípio que nós precisamos ter na igreja. Nós vamos fazer, estou orando para Deus, eu quero fazer um dia de arrependimento, confissão e pedido de perdão na igreja, e você não pode faltar. Nós precisamos disso, irmãos. Tem muita gente na igreja que você precisa pedir perdão. Eu preciso pedir perdão para muita gente, e tem muita gente que precisa pedir perdão para mim. Os pastores precisam pedir perdão para muita gente, mas tem muita gente que tem que pedir perdão para os pastores. Você que falou que o Zé Luiz estava gordo, peça perdão para ele. Traga comida como oferta, né? Porque quando vai pedir perdão tem que levar presente, né, Zé Luiz? Aí diz que é para levar um pernil assado. Gente, essa é a vida da igreja, essa é a vida do reino. Quando você vive isso no reino, você precisa. Irmão, se você falou mal de uma pessoa, você precisa pedir perdão, então a lista já fica grande. É isso que Jesus diz. Vamos para frente, irmão, que tem ainda algumas coisas bem importantes para a gente ver. Não vou ler todo esse texto, que é lindo demais. Mateus 18, você pode ler também depois. O que nós podemos repartir mais uns com os outros? Diga assim, ajuda. Diga, mas bem bonito, ajuda, bem bonito. Quantos de vocês gostam de ajudar os outros, irmãos? Quantos de vocês gostam de ajudar os outros? A sua prosperidade, o que você tem, as coisas que você tem, Deus te dá, mas não é tudo para você. Uma parte das coisas que Deus dá para você não é para você. Parte das coisas que Deus te dá é para você ajudar os outros. É interessante isso. Esses dias uma pessoa me deu uma oferta de dinheiro. Ela me deu uma oferta. Foi uma oferta muito boa, de R$1.000. Me deu uma oferta de dinheiro. Pastor, eu quero dar essa oferta para você. Eu pus no bolso e fiquei contente demais. Pensa num menino feliz assim, com dinheiro. Às vezes eu colocava a mão no bolso só para sentir o dinheiro, assim, contentinho, R$1.000. Eu estava feliz. Aí eu estava pensando, o que eu vou comprar? Se é o Zé Luiz, eu já sei o que eu queria comprar, mas o que eu vou comprar? Aí, eu ia fazer um casamento. Quando eu pensei, o que eu vou comprar, o Senhor falou bem no meu ouvido, meu filho, metade da oferta não é para você, é para você dar lá para o noivo. O que eu devo fazer quando Deus fala assim? Repartir. Porque parte do que Deus dá para nós, não é para nós, é para repartir. Não é assim na sua casa? Eu ganhei bastante chocolate de aniversário. Você acha que eu devo comer todo o chocolate que eu ganhei? Não devo comer todo o chocolate. Para não acontecer comigo, não devo. Eu devo repartir chocolate com minha esposa, sim ou não?
Sim. Com minhas filhas, sim ou não? Sim. Mas com eles não. O que Deus dá para a gente é para repartir. Querido, não fique triste comigo se algum presente que você me deu, você vê numa outra pessoa. Não fique triste comigo. Eu ganhei mais de 15 relógios, eu não posso usar 15 relógios. Você quer um, Cida? Eu vou te dar. Tá, mas já encerrou os apelos aí, agora não adianta. Um dos relógios mais lindos que eu ganhei um relógio americano, chiquérrimo, muito lindo. E quando eu pus aquele relógio, eu olhei assim. Isso aqui é só para ilustrar, irmão, porque naquele tempo eu era pecador. Você lembra do senhorzinho Malta? Eu olhei para aquele relógio, me senti um senhorzinho assim, só não fiz. Eu olhei para aquele relógio e falei, Deus, que relógio bonito. O Senhor falou muito claro comigo. Esse relógio é para você honrar a pessoa que chegar nas 1000 células. Dê para ele. Não era para mim. Era para honrar alguém. Você acha que eu vou usar 15 relógios? Não posso usar 15 relógios. Então, parte do que eu ganho é para repartir com as pessoas. Pensa, o que eu posso fazer, o que Tiago diz. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitado de roupa e de alimento de cada dia, onde você lhe disser, vá em paz, aqueça, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar alguma coisa, o que você acha disso, o que isso adianta? Assim também a fé por si só, se ela não for acompanhada de obras, está morta. Mas se alguém dirá, você tem fé e eu tenho as obras, mostra-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. As obras é uma maneira de você expressar a sua fé e o amor pelas pessoas. Se você ama as pessoas, reparta aquilo que você tem. Reparta, eu gosto muito do nosso quilo do amor. A gente quase chegou em 9 toneladas. Esse mês que vem a gente vai chegar. Você pode falar amém? Só faltou 500 quilos, vamos chegar. Porque isso é uma maneira de nós repartirmos o que nós temos com as pessoas. Eu estou querendo demais. Eu falei para a senhora, amorzinho, me ajuda aí. Falei para os pastores, eu quero fazer logo aquela feira de amor que a gente faz para repartir a roupa com as pessoas, porque Deus tem dado muito para mim e para você. Quantas pessoas aqui tem mais roupa do que consegue usar na sua casa? Quem de vocês? Isso acontece comigo e acontece com muitos de nós. Então, se você tem mais, Jesus disse, Lucas 3,11, aquele que tem 2 túnicas, reparta com aquele que não tem. Você entendeu? O que eu posso fazer para ajudar as pessoas? Querido, a igreja, sua célula, nós nos tornamos relevantes quando nós aprendemos a ajudar as pessoas. Essa igreja cresceu ajudando as pessoas. Essa igreja cresceu estendendo a mão. A Bíblia nos ensina, Gálatas capítulo 6, verso 2, levem os fardos pesados uns dos outros, e assim vocês vão cumprir a lei de Cristo. Se tem alguma coisa que está pesando na vida de alguém, você precisa ajudar essa pessoa a carregar esse fardo pesado. Isso não tem a ver com esposo e com esposa, isso é outro assunto. Ele respondeu, perguntaram para Jesus, Senhor, qual é os 2 mandamentos que vai resumir toda a lei? Jesus disse, ame o Senhor, diga ame o Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame a seu próximo como a si mesmo. Você respondeu corretamente. Jesus disse, faça isso e você vai viver. Mas ele, querendo justificar-se, o fariseu perguntou lá, mas quem é meu próximo? A resposta de Jesus foi, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Parece que ele estava no Rio de Janeiro. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram e deixaram quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou. Assim também um levita, era um pastor e o ministro do louvor.
Era o Odilon e o Tiago passando na Vila São Pedro. Mas veio um samaritano. E aí eu vou usar você, Áurea. Um samaritano. Veio alguém que tinha pecado muito. Alguém, e passou, e ele viu o homem, teve piedade dele. E aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, colocou no seu carro, levou no 24 horas. Não. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas. Qual desses 3 você acha que reconheceu o próximo? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus disse: vá e faça o mesmo. Mas a gente se acostuma tanto com desgraça alheia, irmão, que a gente nem olha mais para um texto como esse. A igreja precisa entender, nós precisamos entender que existe algo em nós para fazer pelo nosso semelhante. 1 João capítulo 4, Deus disse, e João escreveu: se vocês disserem que amam a Deus, mas não amarem o seu próximo, você é mentiroso. Porque é impossível amar a Deus que não vemos, se não conseguimos amar a pessoa que nós estamos vendo. Querido, vou falar uma coisa para você. Nós temos que aprender isso, porque a igreja grande, a gente vai pisando por cima desses mandamentos. Nós passamos ao lado do irmão, da irmã, nem sequer lhe estendemos a mão para dizer: bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Quanto mais nos preocuparmos com a necessidade destas pessoas. Uma coisa que eu quero fazer, estamos começando a fazer no culto da noite, preciso fazer isso, fizemos isso domingo passado, né? Chegou uma das ovelhas desesperadas, porque ele ia casar na quinta-feira, o Christopher, e o pai dele teve um AVC no domingo, e esse menino chegou desesperado na igreja, e eu vi algumas pessoas, logo o cercaram, e me chamou a atenção, ele chorando, as pessoas na volta dele. Eu fui saber o que aconteceu, e ele disse: meu pai teve um AVC, ele está na UTI, e o meu casamento é quinta-feira, eu queria demais o meu pai lá. Querido, pensa num desespero que tomou conta da igreja. Uma boa parte do culto de domingo à noite, nós ficamos chorando com esse menino, por esse pai. Nós ficamos clamando a Deus. A igreja tem que ser esse lugar onde nós carregamos o fardo uns dos outros. E quinta-feira, mais ou menos umas 4 horas da tarde, eu falei com o Christopher. Eu falei: Christopher, e seu pai? Ele disse: meu pai faz 2 horas que saiu do hospital e ele vai estar no meu casamento. Foi um casamento lindo. Dê um aplauso a Jesus. A igreja tem que ser este lugar onde nós carregamos os fardos uns dos outros. Queridos, Juliana me ajuda muito, a equipe de pastores me ajuda muito. Eu estou pensando, ore por mim. Provavelmente, nós estamos encerrando essa série hoje. E provavelmente, se Deus me ajudar, eu sei que alguns de vocês vão torcer o nariz para isso aqui. Para isso aqui. Mas se Deus me ajudar, e Deus confirmar, porque não está confirmado ainda, eu vou fazer uma série sobre discipulado. Para mim isso aqui é uma das maneiras mais lindas de amarmos as pessoas e servirmos as pessoas. E numa sociedade egocêntrica, o que menos queremos é ajudar os outros e cuidar dos outros. Estamos preocupados conosco mesmos, com o nosso tempo, com a nossa vaidade. Mas eu quero, se Deus me ajudar, eu quero falar sobre isso. Porque isso para mim é uma das coisas de maiores manifestações do amor de Jesus pelas pessoas. Querido, o discipulado transformou a vida de muitas pessoas. O discipulado transformou, eu não vou poder ler todo esse texto, mas quando eu olho João 21, eu me apaixono por Jesus, eu me apaixono pela liderança de Jesus, eu me apaixono pelas atitudes de Jesus, como Ele realmente não apenas nos mandou fazer discípulos em Mateus 28, mas como esta foi a missão de Jesus, esta foi uma das principais obras de Jesus na terra.
Querido, o ser humano é desorientado, o ser humano é pouco instruído, e por falta de conhecimento eles vão errando, eles vão fazendo coisas que destroem a imagem e a semelhança de Deus nas suas vidas, eles vão pegando caminhos errados, eles vão destruindo a sua própria história. Pedro teria destruído a sua história, se Jesus não tivesse discipulado como uma expressão de amor, aquilo que Jesus podia repartir com Pedro. Olha que coisa. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, e foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Canaã da Galiléia, os filhos de Zebedeu, e os outros 2 discípulos. E Pedro disse: vou pescar. E eles disseram: nós vamos com você. Querido, é interessante, eu não vou poder gastar tempo nisso aqui, mas Pedro, que havia sido chamado para deixar de pescar peixes e pescar homens, agora volta à sua velha prática, e não apenas volta, recua do propósito de Deus, mas leva consigo os seus amigos. Como é fácil, quando uma pessoa desvia do propósito de Deus, levar outras pessoas para andarem com ela. E ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Gente, isso me apaixona, esse texto. Homens que andaram com Jesus, mas agora não reconhecem Jesus, não reconhecem a obra de Jesus, não reconhecem os feitos de Jesus. Quantas vezes nós estamos na igreja e não reconhecemos Jesus, o seu reino e a sua vontade? Eles não reconheceram. Nós não sabemos quem é esse homem. E Jesus lhe perguntou: olha que coração, filhos, vocês têm alguma coisa para comer? O interesse de Jesus por aqueles discípulos, por Pedro e os demais que estavam fazendo algo errado. Queridos, é tão interessante, a igreja, deixa eu te falar isso com muito amor e carinho. Quando nós julgamos, alguém faz a coisa errada, logo nós queremos chutar para fora, está fazendo errado, não está na visão, não está no propósito, não está caminhando como é a visão da igreja. Mas olha o que Jesus: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? A linguagem do discipulado me apaixona. Filhos. E eles disseram: não, nós não temos nada para comer, nós temos trabalhado em vão. Eu vou te falar uma coisa, queridos: quando nós nos afastamos do propósito de Deus, a gente trabalha em vão. Nós batalhamos e não conseguimos prosperar. E ele disse: então lancem a rede para o lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Querido, uma coisa, olha como Jesus me apaixona. Na nossa geração, quando alguém se afasta da visão da igreja, e até quando alguém se afasta da igreja, muitos pastores dizem assim: a mão de Deus vai pesar sobre ele, vai ficar na miséria, vai voltar se arrastando para a igreja. Agora veja como Jesus trata no discipulado. Nós não temos nada. Pedro estava fora do propósito, e Jesus diz assim: Pedro, lança a rede por aqui que eu vou te abençoar mesmo fora do propósito. Porque o amor é diferente da religião. E eles lançaram. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo o dizer, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estava apenas a cerca de 90 metros da praia. E quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, e peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam-me os peixes que vocês acabaram de pescar. Gente, pensa, que discipulador é esse? Que discipulador! Ao invés de condená-los, Jesus havia preparado um fogo, preparado peixes e tinha pão, para, através do discipulado, ajudar a Pedro e os discípulos. E Jesus pede também: tragam-me os peixes aqui, porque Jesus quer que a gente possa também oferecer aquilo que a gente pode,
para que a comunhão seja completa? O que você tem dado para que a comunhão seja completa na sua célula? Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia, e ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu, Senhor? Porque sabiam que era o Senhor. Querido, como um discipulado de verdade, de amor verdadeiro, constrange as pessoas. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. E foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: então, cuida dos meus cordeirinhos. Queridos, quantas pessoas estão à margem no reino de Deus, porque não entenderam o princípio do discipulado? Quantas pessoas se frustraram, porque não entenderam esse princípio? Quantos discipuladores abandonaram os seus discípulos, porque não entenderam esse princípio de jamais desistir de alguém? Pedro poderia ter sido um homem que nunca mais se levantaria para cuidar do povo de Deus. Ele tinha traído Jesus. E quando Jesus chega para Pedro, ele não o condena por aquela atitude. Jesus sabia de tudo. Pedro estava envergonhado. A primeira coisa que ele fez foi dizer: Pedro, você me ama? E ele disse: então eu quero que você cuide. Você sabe o final dessa história. Pedro foi uma das pessoas mais comprometidas com o reino de Deus. Foi o discipulado que fez isso na vida de Pedro. Queridos, nós não podemos abrir mão daquilo que vai sustentar a nossa vida no reino de Deus. Nós não podemos desistir de fazer aquilo que Jesus disse que é para a gente fazer. O discipulado, vocês viram, eu fiquei tão honrado de ver o pastor Eibe mandando essa mensagem. Eu quero humildemente falar isso para vocês. Certamente, eu não poderia fazer o que eu estou fazendo se eu não tivesse um homem que me amasse, como o pastor Eibe me ajudasse. Eu falo sempre para a minha família, falo para os pastores e falo em conferência onde eu estou. Meu pai foi uma pessoa que fez de mim um homem de caráter. O caráter que eu tenho foi formado pelo ensinamento do meu pai. Não apenas com palavras, mas com exemplo. Meu pai me ensinou a ser um homem de palavra. Meu pai me ensinou a honrar a casa, a família, a esposa e filhos. Meu pai me ensinou a pagar as contas em dia. Meu pai me ensinou a ser um homem sério. Isso eu aprendi com meu pai. O caráter que eu tenho foi formado na minha casa, pelo meu pai e pela minha mãe. Mas o meu discipulador me fez um líder. Se eu sou um líder nessa casa, se eu sou um líder hoje da Shalom, se eu sou um líder no Brasil e fora do Brasil, eu devo isso ao meu discipulador. E eu falo com muito amor e carinho para vocês. Quantos homens e mulheres Deus quer levantar em Curitiba, no Brasil e nas nações. Mas se você não entender o princípio do discipulado, ao invés de estar no centro da vontade de Deus, você vai estar fazendo coisas secundárias nessa vida. Mas se você entender isso, Juliana, eu estava, vem aqui um pouquinho, Ju. A Juliana é uma pessoa, faz parte, nossa, eu acho que eu estou velho. A Juliana faz parte da minha equipe. A Juliana podia ganhar muito dinheiro, você sabe disso, Juliana, muito dinheiro. Você tem uma boa profissão. Você é uma pessoa extremamente inteligente. Mas a Juliana tem sido discipulada. Ela tem submetido. Pela inteligência dela, talvez nem precisasse, eu não preciso. Mas ela tem submetido ao discipulado. E o discipulado tem feito da Juliana uma pessoa tão importante junto com todos vocês. O discipulado nos tem ajudado
a gente a permanecer no propósito de Deus. Nós não somos pessoas melhores do que ninguém. Fábio, corre aqui, Fábio, vem aqui um pouquinho, por favor. Vai lá, Juliana. Nando, vem aqui também, Nando, você é meu pregador internacional. Vem correndo. Queridos, o Fábio converteu aqui na igreja logo depois da Segunda Guerra Mundial, faz tempo. Erramos, acertamos, mas o discipulado não faltou. Esse ano, ou no máximo ano que vem, o Fábio vai ser consagrado pastor dessa casa, porque o discipulado faz diferença. Faz diferença. O Nando estava lá na África, no meio de muita pobreza. Guiné-Bissau é um lugar muito pobre, né, Nando? Comendo uma vez por dia. Mas ele achou um pai. Ele achou um pai, o Jorge, que não apenas disse eu te amo. Uma outra ilha, não é da ilha onde nós temos igreja, mas um homem bem com poucos recursos, mas com um pouco mais de recurso do que o Nando, Jorge e Socorro. Foram lá na ilha, né, Lourenço? E adotaram o Nando como filho e trouxeram para dentro da casa deles. E uma coisa, Nando, que eu achei tão lindo conversando com a Socorro, nós mandamos um pouco de recurso para eles, mas é pouco só para a família deles. Mas eles adotaram 5 filhos, entre eles o Nando. E a Socorro me contando, ela disse, pastor, às vezes quando eu vou à capital, eu e o Jorge, e a gente quer, eu achei isso tão lindo, eu lembrei do meu pai. Ela disse, a gente precisa comprar desodorante, mas não dá para comprar para todo mundo de uma vez. Então aí uma vez a gente compra para 1, para 2. Aí depois, na outra vez, a gente compra para os outros 3. Para que os nossos filhos possam ser cheirosos. Eu achei tão lindo isso. Isso é discipulado. Eles enviaram o Nando para cá. O Nando está estudando aqui. O Nando vai fazer enfermagem para ajudar muitas pessoas na ilha, mas ele está estudando para ser pastor também. Ele vai ser um pastor, porque quem tem pai tem herança, quem tem filho tem esperança. O discipulado é uma das mais lindas expressões de amor que nós temos no reino de Deus. Quando nós discipulamos, nós nos comprometemos com as pessoas, nós investimos na vida das pessoas, e essas pessoas se tornam aquilo que Deus quer que a gente seja.